Então, quando a gente para pensar também no o que que nós podemos fazer Aham, com relação a uma higienização do sono e evitação de certas coisas, porque a TV, smartphones, etc., já fazem parte do dia a dia de boa parte de nós. A gente tem até uma relação com o celular que é quase uma extensão nossa, basicamente, né? aham, Mas como que a gente pode fazer uma higienização do sono, começar a atuar sem medicamentos, que eu acho que é uma outra parte que a gente fala bastante hoje, até aham. Zolpidem pra lá, Zolpidem pra cá, a matéria do Zolpidem, que a gente vai entrar já já nessa parte medicamentosa, mas vamos pensar, como é que a gente pode fazer uma higienização clara do sono? Como que são atitudes boas para a gente tomar para melhorar esse sono e melhorar a qualidade de vida? Bacana. O que aconteceu foi que a gente perdeu, a gente desaprendeu a dormir. Hum, Antes, era como não tinha muito, nós naturalmente não tínhamos muita atividade no final do dia e acabava que todo mundo dormia, né? Jantava lá por volta das 6 e aí acabou o dia, a pessoa já ia se condicionando para dormir e acordava no outro dia às 5 da manhã. O que aconteceu, né? Nós nos acostumamos hoje a ter tudo muito rápido, né? uhum. Prazer muito rápido, dormir muito rápido, seja com remédio ou com outras substâncias. Então, o que a gente precisa fazer é reaprender a dormir e dar o valor para o sono, porque o sono é uma necessidade biológica que não é negociável, não tem negociação. O sono é um superpoder que nós temos. Então, se você quer retardar o envelhecimento, se você quer ter uma boa qualidade de vida, uma imunidade boa, uma memória boa, aprender coisas novas, cuide do seu sono, não negligencie isso. E nós estamos fazendo isso porque ainda não deu tempo para adaptação com esse tanto de eletrônico, de redes sociais. Então é muito complexo. Mas para dormir bem, primeiro de tudo, faça atividade física de forma regular, gaste energia, isso vai aumentar a pressão para o seu sono. Controle os estímulos, diminua café, nicotina, refrigerante, doce à noite, prepare o ambiente para dormir, deixa lá uma luz bem escura, vai diminuindo o estímulo de luz na casa. Eu tenho o costume de tomar um banho no escuro antes de deitar, isso vai ajudando a condicionar ali meu cérebro para já ele entender que eu estou desligando ele. Cama tem que ser confortável, travesseiro tem que ser confortável. À noite, não crie o hábito de beber para dormir, porque isso vai sanar ali a curto prazo o problema, mas a longo prazo ele vai perpetuar a sua insônia. O álcool está associado à insônia. No começo, o que acontece? As pessoas fazem o uso e para dormir ele rebaixa o sistema nervoso central, ele diminui as funções do sistema nervoso central a curto prazo, mas a longo prazo ele causa insônia. E a maconha, a mesma coisa. É muito comum no consultório o paciente, não, eu fumo para dormir. A maconha tem o THC e o canabidiol. O THC é uma substância extremamente complexa, faz uma bagunça ali na química cerebral. Pacientes que têm o costume de fumar maconha, quando eles dormem, quando eles acostumam a associar o uso da substância e dormir, a longo prazo eles têm muita dificuldade de tirar esse hábito. Até porque a abstinência da maconha causa insônia. O uso crônico também causa insônia. Então, controle ali esses estímulos. Medicações, analgésicos, tem muitos analgésicos que têm efedrina. A efedrina é um estimulante, isso vai te fazer mal. Corticoide, prednisona, betametasona, dexametasona também pode atrapalhar a qualidade do sono. Venvança, essa epidemia de venvança, esse uso A gente desenfreado. tem que fazer um podcast só de Venvance. Podemos fazer. O Venvance vai atrapalhar, é um estimulante do sistema nervoso central. Ritalina, metilfenidato, Concerta, bupropiona, essas medicações elas vão impactar diretamente no sono. Então, cuidado, controle todas essas. Tenha uma boa relação cama-sono. Né? A cama você tem que olhar para ela com desejo. E lembre, quanto mais tempo você fica na cama sem dormir, menor é a chance de você conseguir dormir. Então, tá muito tempo acordado na cama, sai dela. Então, Tem que tomar essas são cuidado. algumas. Professor.
atividade, né? Tá agitado, vai fazer alguma atividade, né? Não ficar É, pressionando o sono porque ele não vai vir. A ideia do sono é do relaxamento, né? E isso é muito intrigante quando as pessoas ficam lá martelando, né? Achando que o sono vai vir de ficar lá, né? De ficar martelando, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. outro ponto que é interessante para quem dorme mal, tá? Uhum. Não tire cochilos durante o dia. Tá Hum. proibido. Porque aquilo que eu falei de aumentar a pressão, de encher a bexiga, se você dorme no meio do dia, vai esvaziar a bexiga, a pressão para o sono à noite vai ser menor. E o que que é um Lógico, cochilo para você? É 15 minutos pós almoço ou o cochilo é 3 horas, né? perfeito, perfeito. Bacana você falar isso, porque é proscrito, vai, não é bom para ninguém pensando no bom funcionamento do sistema nervoso central fazer um sono prolongado à tarde ou no meio do dia. Porque se você alcançar o sono REM, se você dormir mais, 1 hora e meia ou mais, isso vai impactar na sua arquitetura do sono. À noite você não vai ter um sono bacana. Lógico, tem gente, tem famílias, eu conheço gente que são cochiladores profissionais. Adoro um cochilinho. E não tem problema nenhum com isso, né? Tem gente que consegue ter uma boa qualidade de sono mesmo tirando os cochilos. E fazendo aqui também um contraponto, todas essas questões elas são importantes para as pessoas que têm insônia. E não vale isso quando a segurança está em jogo. Por exemplo, quem vai operar uma máquina ou quem vai dirigir um caminhão, está com sono durante a tarde, tire o cochilo. Nesse caso, a gente vai prezar pela segurança. À noite vai ter um sono que não vai ser tão legal, mas Uhum. o que vem em primeiro lugar aí nesse caso é a segurança. Pessoas estão dirigindo na estrada, né? Que é muito comum as pessoas dormirem, né? Ao volante. Sim, sim. É. Yuri, até voltando aqui em vários É, medicamentos que você falou, temos hoje também uma febre do Zolpidem. Explica boa! pra galera o que que é Zolpidem, como que ele funciona, quais os efeitos colaterais. A gente vê que a galera toma Zolpidem e vai pra internet, faz compras e enfim. Cara, não sei se você chegou a ver o Pedro Pascal, o que aconteceu com ele. Não viu o que aconteceu com ele? O Pedro Pascal, ele achou que ia ter um dia muito pesado no outro dia e tomou um Zolpidem para dormir. Só que Hum. nesse interim, depois que ele tomou o Zolpidem, ele recebeu uma ligação que era dizendo que ele foi, né, foi escolhido para fazer o papel do protagonista da série The Last of Us. Uhum. Só que ele acordou no outro dia e ele não sabia se ele tinha sonhado, se aquilo realmente tinha acontecido. E ele conversou naquele momento com alguém importante da produção e ele não lembra o que ele falou. Ele só se deu conta de que realmente era ele o protagonista quando ele viu as mensagens no celular. Uhum. Então, esse, o Zolpidem, né, as drogas Z, né, e droga Z porque tem os Zzinhos do sono, que tem a zopiclona, o zolpidem, a exopiclona. São medicações que vieram, né, chegaram aqui no Brasil há 10, 12 anos mais ou menos, com a proposta de que, assim como os benzodiazepínicos, seriam medicações interessantes, né, que foram feitas para indução do sono, mas que Uhum. não teriam um potencial de dependência ou um risco de uso nocivo. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Com o tempo, Com o tempo, a dinâmica foi outra. tudo mudou, tudo mudou. O Zolpidem, ele até, se você ler a bula do Zolpidem, está escrito, né, que pode ocorrer sonambulismo. Hum. Na pandemia tive que internar paciente tomando mais de 60 comprimidos de Zolpidem, Nossa. com comportamento de risco. Tem um relato nos Estados Unidos de um paciente que veio a óbito em decorrência do uso, pegou o carro, sofreu um acidente. Então tem que ter um alerta bem importante, porque essa é uma medicação com potencial de dependência alto, né? Uhum. E o que, que isso significa? Que a pessoa, muitas vezes, para ter o efeito de antes, vai precisar de doses maiores. Então ela vai Uhum. desenvolvendo uma certa tolerância à molécula. E é um remédio que também, se você tira de uma hora para outra, a pessoa vai ter uma abstinência física
e uma abstinência psicológica, porque vai ter aquela sensação de que não vai dormir e tudo mais. Então, Fica ansioso. isso é uma coisa que tem que ficar muito de olho. Eu tenho um relato de um paciente que comeu carne moída crua com café durante a noite. Ele Depois, não lembrava. é muito Mas o comum. que que acontece, Yuri, assim, até pra gente explicar pra galera, né? Porque hoje, Aham, primeiro que o Zolpidem não é de fácil acesso, né? Não é que eu consigo ir lá na farmácia e comprar o Zolpidem a hora que eu quero. Eu preciso ter prescrições e tal. E até acho que mudou, né? Nesses tempos mudou a prescrição do Zolpidem, que é algo que a pessoa começou a olhar com mais cuidado, né? Opa, peraí. É, mas vamos pensar assim, você toma o Zolpidem, ele é o indutor do sono. Só que ele não te chumba, né? Ele não te deixa morto na cama. O que que ele faz com você que dá essa amnésia da galera que elas continuam respondendo, né? Elas continuam sendo ativas, se precisar ser, né? aham. O Zolpidem, ele tem um efeito hipnótico. Só que o que acontece? É, o Zolpidem, ele tem a sua indicação, tá? Tem casos onde nós usamos, principalmente para jet lag. Ele é um remédio muito bom, mas tem que respeitar ele. E nós temos que respeitar o nosso ritmo circadiano também. Muita gente toma o Zolpidem às 8 da noite, sendo que dorme todo dia às 10, tá? E Então aí ele não, fica essas 2 horas meio meio hipnando. dormindo, meio acordado. E aí muitas vezes não tem recordação do que fez no dia seguinte. Muita gente acaba tendo comportamento que condiz com a própria personalidade e tudo mais, só que não recorda. E muita gente tem comportamentos como comer noturno. É muito comum quem toma Zolpidem atacar a geladeira, depois não lembrar, e no outro dia olha e tudo mais. Ou a mãe vê o filho, ou o filho vê a mãe andando, perambulando pela casa sem, né, ter ali algum Entendi. objetivo. Então isso pode acontecer com os Zolpidem. Mas tem outra coisa que as pessoas também descobriram que, ou compras, né? Nossa, o que eu tenho de paciente que no outro dia chegaram ali um monte de coisa, ou viu a notificação no celular que comprou um monte de coisa e não recordava. É, a questão do Zolpidem é que muita gente faz um uso como se fosse uma droga mesmo, porque gosta desse efeito de ficar resistindo ao sono, ficar meio ali no automático, nem acordado nem dormindo. Então faz esse uso aí para, sei lá, Mas chega a dar um dano pra pessoa, né? exato, vou assistir uma série à tarde e uso tomar um Zolpidem. Aí fica naquela situação de consciência alterada, né? Vamos dizer assim. Enfim, fica aquela situação. E o Zolpidem virou uma febre, né? Muita gente acabou usando porque tinha um receio que só o Rivotril, por exemplo, para dormir era horrível, né? Vai depender, mas o Zolpidem também, né? Que ainda não está tão claro os efeitos para a população geral como já foi martelado às vezes até o Rivotril, né? Então, que as pessoas têm muito receio de tomar o Rivotril, mas não necessariamente o Zolpidem. Aham. O Zolpidem, ele atua no mesmo receptor do Rivotril, só que ele Uhum. tem um canal específico ali, onde ele atua no receptor GABA, que aí não tem os outros efeitos do Rivotril, por exemplo, alterações cognitivas, né, lentidão. Só que hoje, você até estava falando do receituário, Uhum. como tiveram vários casos, e aí eu acho que, né, houve casos até bem graves, a receita ela não é mais a receita normal, né, a controlada, só que normal. Hoje o receituário para o Zolpidem começou agora, no dia 1º de agosto, é aquele receituário azul, que é o B2. E isso é ótimo, porque vai ter um controle maior da medicação, fica mais Sim. difícil do paciente ter acesso, né? Muito comum, o paciente vem, o médico, aí fala que ficou sem, mas que toma, e vai em outro médico, fala a mesma história, e ali ele consegue umas 3, 4 caixas. E essas 3, 4 caixas duram pouquíssimos dias.